Muito bem, e nos Estados Unidos, pessoal, a investigação sobre tentativas do ex-presidente Donald Trump em atrapalhar a transição de poder lá em 2021 avançou nessa semana. Duas pessoas muito próximas ao republicano foram ouvidas nesse inquérito. E o editor internacional, Diego Pavão, vem conversar com a gente agora ao vivo neste sábado. Diego, muito bem-vindo, boa noite para você. Obrigado, Muri. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Prime Time em casa. E como é que anda essa investigação agora de Donald Trump? Acabou andando um pouquinho mais essa semana, né? Pois é, um passo muito importante nessa semana, Muriel, porque a gente teve dois depoimentos de pessoas muito próximas de Donald Trump. O primeiro deles foi o próprio genro do Donald Trump, o Jared Kushner, casado com a Ivanka Trump, a filha mais velha do ex-presidente dos Estados Unidos. Ivanka e Jared ocuparam cargos muito altos na Casa Branca durante o mandato de Donald Trump. E Jared Kushner é considerado um dos homens fortes do presidente, ou seja, alguém da alta confiança do ex-presidente americano Donald Trump. Jared Kushner compareceu diante de um grande júri lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos existe essa diferença entre um júri e um grande júri. A gente conhece o júri como aquele grupo de pessoas que decide se uma pessoa é condenada por aquele crime ou não, é culpada por aquele crime ou não. Nos Estados Unidos existe um grande júri. Esse grande júri decide se essa pessoa deve ir a julgamento ou não. Ou seja, um grande júri acontece numa fase pré-julgamento e foi isso que aconteceu lá nos Estados Unidos. O Jared Kushner, que é esse que a gente vê nas imagens agora, compareceu diante desse grande júri, um grupo de pessoas que vai decidir se Donald Trump deve ser formalmente acusado ou não por tentar atrapalhar a transição de poder dele para Joe Biden lá em 2021. Além do Jared Kushner, também foi ouvida a Hope Hicks, que foi uma diretora de comunicação da Casa Branca, também muito próxima do ex-presidente. Agora, o que esse grande júri quer saber? Quer saber quais foram os esforços, se houve algum esforço do ex-presidente para tentar atrapalhar essa transição de poder. Donald Trump sempre negou ter perdido as eleições que foram vencidas por Joe Biden lá em 2020. Inclusive, ele não apresenta nenhuma prova até hoje de que essas eleições foram fraudadas. O que os investigadores querem saber é se Donald Trump foi de fato informado de que ele perdeu as eleições. Em outras palavras, Muriel, o que eles querem saber é o seguinte: se esse delírio de Donald Trump de que ele foi roubado, de que a eleição foi fraudada, se esse delírio dele era algo só dele ou algo também que se estendia a outras pessoas muito próximas dele. Esse grande júri também ouviu Mike Pence, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, aquele que certificou a vitória de Joe Biden naquele dia fatídico do 6 de janeiro de 2021, quando os manifestantes invadiram o Capitólio, a sede do Legislativo americano, para tentar impedir a certificação de Joe Biden como vencedor daquelas eleições, nisso que foi considerado um dos piores, ou talvez até o pior ataque à democracia americana desde a Guerra Civil lá no século XIX, Muri. O Mike Pence, que inclusive a expectativa de Donald Trump era de que ele não certificasse a vitória de Joe Biden na época, né? A expectativa pelo menos era essa inicialmente, e aí ele acabou certificando, e aí sim tudo aquilo que a gente acompanhou no dia 6 de janeiro, aconteceu essa invasão ao Capitólio, que, como o Diego muito bem descreveu, foi um grande ataque, aí, se não o maior ataque à democracia americana. A gente segue de olho, até porque ele segue como pré-candidato à eleição à presidência lá dos Estados Unidos, né? Exato, é um dos favoritos do Partido Republicano. Inclusive, ele está envolvido em outras polêmicas, em outros processos judiciais. A gente pode lembrar também aquele processo envolvendo aquele pagamento irregular feito a uma atriz de filmes pornográficos que alegava ter tido um caso com ele, quando ele já era casado com a ex-primeira-dama Melania Trump. E também, Muriel, é importante falar que nessa semana, lá no estado da Geórgia, um outro grande júri vai decidir se o Donald Trump tentou fraudar a eleição lá, porque lá em 2020, na eleição contra Joe Biden, a Geórgia, que é um estado tradicionalmente que vota em republicanos, começou a votar em democratas. Donald Trump não aceitou isso, ligou para o secretário de Estado da Geórgia, pediu que ele achasse os votos para ele, votos que seriam para ele, mas que não existiam, simplesmente não existiam. E aí esse grande júri vai analisar se houve também uma tentativa de Donald Trump fraudar a eleição, ou pelo menos manipular os resultados da eleição, especificamente nesse estado da Geórgia. Vamos seguir de olho, então, nos próximos passos das investigações e também, claro, de Donald Trump. Obrigada, Diego. Boa noite. Obrigado, Muri. Até mais. Boa noite. Até, obrigada.